Graças a Deus, louvado seja Deus. Uma palavra nessa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, para compartilhar, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5, que diz assim: A parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e aí nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aleluia. Verso 9. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Verso 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Louvado seja Deus. Antes de nós meditarmos essa palavra em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos ilumine, nos dê graça e nos abençoe nessa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Se você puder, ore comigo nessa oportunidade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que temos, meu Deus poderoso, de aprender, Senhor, da tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie, Pai, em toda esta palavra. Que essa palavra, Pai, alcance, Senhor, meu Deus, os corações. Que esta palavra, Pai, nos dê sabedoria. Que esta palavra nos guie, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que esta palavra, Pai, venha frutificar na vida, meu Deus, de todos aqueles, Pai, meus irmãos, que ouvirão, Pai, esta palavra. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor desperte o entendimento desta palavra. E também te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor ensine, nos guie, Pai, a aplicar esta palavra no nosso coração, na nossa vida, Pai, que esta palavra fique retida, Pai, dentro de nós, Pai, nos fortalecendo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós oramos, Pai, crendo na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Uma parábola de Jesus Cristo. Jesus conta uma parábola, aleluia, que um homem recebeu inesperadamente, pelo que nós percebemos, inesperadamente ou de surpresa, ele recebe um viajante, um amigo, que vem de viagem e decide pousar na sua casa. Mas ele não tem nada para oferecer para aquele hóspede, para aquele amigo. Porém, ele se lembra de um amigo, íntimo no caso, e ele vai até a casa deste amigo para lhe pedir um mantimento, no caso ali 3 pães. E ele chega e bate na porta. Bate na porta, aleluia, de tal maneira e de tal insistência que este homem se levanta e lhe responde lá de dentro. Você percebe que quando ele diz assim, no versículo, meu Deus, no versículo 7, ele diz assim, ó, e o outro responde lá de dentro, não me importunes, a porta já está fechada. Aleluia. Oh glória, louvado seja Deus, mas o homem insistentemente bate na porta, até que este homem se levante e vá lhe atender. Por quê? Porque o homem está insistindo, ele está batendo e ele está incomodando, porque são altas horas da noite. O texto diz que é a meia-noite. Aleluia, que este homem vai
procurar o seu amigo. E se ele vai procurar o seu amigo à meia-noite, é sinal que é um amigo íntimo, é um amigo de confiança, é um amigo que ele tem intimidade para chegar ao ponto de ir na casa deste amigo, sabendo que o amigo já está recolhido, aleluia, que a porta já está fechada, mas ele tem certeza que aquele amigo está lá dentro, que aquele amigo está lá, aleluia, e ele vai, bate na porta até que o amigo seja despertado, aleluia, para lhe atender, porque ele tem uma causa urgente. Aleluia, louvado seja Deus. Uma breve palavra, uma breve meditação nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Jesus vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então ele mostra, aleluia, meu Deus, oh glória! Quando Jesus conta a parábola do amigo importuno, do amigo inconveniente, que chega numa hora inesperada, que chega numa hora de surpresa para pedir algo, aleluia, sabendo que aquele amigo tem para lhe oferecer. Imagina Deus que tem todo o recurso, imagina Deus que tem todo o recurso, que é dono do céu, da terra e de tudo que há. Louvado seja Deus. Aleluia. Primeiro ponto dessa breve palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você percebe que quando Deus cria o homem, primeiro ele forma o jardim. Primeiro ele cria toda uma estrutura, todo um ambiente, aleluia. E depois que aquele ambiente está todo pronto, todo preparado, as árvores já estão frutificando, a terra já está ornamentada, tudo já está pronto. O que o texto diz? O texto diz que Deus colocou o homem no jardim, mas o jardim já estava pronto. O homem foi colocado num ambiente que já está pronto. Aleluia, Deus tem total controle e todas as coisas, todos os recursos já estão nas suas mãos, aleluia. E Jesus disse: meu Deus, pedi e dar-se-vos-á. Por quê? Porque sabemos que para aquele a quem vamos pedir, sabemos para quem aquele vamos pedir, tem. A palavra do Senhor diz que o ouro e a prata está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Para quem você, para quem eu, para quem nós estamos pedindo nessa oportunidade? Devemos pedir para um só. Devemos pedir para um só, para aquele que tem nas mãos o recurso. Nas mãos, aleluia, o recurso, para aquele que tem nas mãos os bens, aleluia, louvado seja Deus. Glória, aleluia, louvado seja Deus. Segundo, todo aquele que busca, encontra. Quando o amigo importuno, ele vai buscar a ajuda de um amigo que ele sabe onde mora, que ele sabe aonde encontrar este amigo. Ele sabe, a Deus, que existe um lugar, que existe alguém que reside num lugar, numa casa, que tem para lhe dar, que tem para lhe oferecer. Aleluia. Então ele decide buscar este amigo. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Buscar fala de lugar. Fala de lugar. E nós sabemos que Deus também, vamos ampliar um pouco mais essa palavra. Sabemos que Deus escolhe lugares. Sim, Deus escolhe lugares. Quando Deus cria o ambiente do jardim do Éden, é um ambiente físico, é um local, é um lugar que Deus coloca o homem para lavrar a terra. O texto diz que Deus colocou o homem para lavrar a terra, o ambiente, o local, aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus chama
Abraão e lhe faz promessas, Deus diz para ele: anda, percorre essa terra na sua largura, na sua extensão, na sua altura, na sua profundidade, terra que emana leite e mel. Aleluia, louvado seja Deus, um lugar físico. Deus incentiva Abraão a caminhar, Abraão a se movimentar. Quando Jesus fala, buscai e encontrareis, Jesus está falando que eu preciso me movimentar na direção certa, na direção correta, na direção que aponta o céu, na direção que aponta o céu, na direção que aponta o Todo-Poderoso, a morada do Altíssimo, o lugar da glória, o lugar da bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos nos movimentar, precisamos buscar, precisamos caminhar, dar passos de fé, aleluia, se movimentar. Meu Deus poderoso, aleluia, louvado seja Deus. E o texto prossegue, Jesus prossegue dizendo, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, haverá momentos que a porta está fechada. Num primeiro momento, a porta está fechada. Eu preciso bater, eu preciso insistir. Assim como este amigo importuno insistiu para que o seu amigo lhe respondesse, para que o seu amigo se levantasse e fosse lhe atender. Ele bateu, ele insistiu, até que aquele amigo se levantou, porque o texto diz, olha só que o texto, olha que Jesus falou. Meu Deus! Verso 8, digo-vos que se não se levantar para dar-lhe o que seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. O amigo decide lhe atender, decide lhe responder, não tão somente pela amizade, mas por causa da importunação. Se imagina Deus que não dorme. Oh glória! Um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que a palavra do Senhor diz que ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não para, ele está sempre, aleluia, em movimento. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, aleluia. Ele não se cansa, ele não se fadiga, porque ele não é homem para se cansar, não é homem para se fadigar, aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos buscar com insistência, buscar a nossa vitória, buscar o milagre. Você precisa buscar, eu preciso buscar, nós precisamos buscar, precisamos bater, aleluia, louvado seja Deus. 3 níveis de aproximação de Deus: pedindo, buscando e batendo. Aleluia, pedir fala da oração, Jesus está falando de oração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 11, vai falar, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus está falando da oração, aleluia, louvado seja Deus. Há 3 níveis de aproximação de Deus. Mas quando o Evangelho de Lucas registra a parábola do amigo importuno, fazendo uma conexão, porque o texto diz, a palavra, eu estou pregando a palavra de Deus para você. Estou pregando a palavra genuína de Deus, aleluia. Quando o texto diz, por isso vos digo, Jesus faz uma ponte de conexão com esses versículos, com a parábola. Assim como um amigo importuno incomodou, bateu, insistiu, eu e você precisamos insistir. Uma oração de 5 minutos pode resolver alguma coisa. Um pedido de alguns minutos pode ser atendido. Umas 3 ou 4 batidas, de repente uma porta se abre. Aleluia! Mas nós, quando estamos falando do mundo espiritual, quando estamos falando das regiões celestiais, nós precisamos entrar, aleluia, com intensidade. Nós precisamos mergulhar, aleluia. Nós precisamos entrar de cabeça neste rio.
precisamos mergulhar, precisamos insistir, aleluia, até que possamos ser atendidos. Louvado seja Deus. Observe, glória. A mulher cananeia, a palavra do Senhor diz que ela insistiu, ela correu atrás do mestre até que o mestre lhe atendesse. Ela pediu, ela insistiu, ela gritou, aleluia. Lembra do cego Bartimeu, aleluia. Quando Jesus está passando, ele começou a gritar: ó filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele gritou até que alguém parasse, até, aleluia, que o dono da bênção, o poderoso, aleluia, o soberano, o rei da glória, aquele que fala, aleluia, e o céu se abre, aquele que fala e dá ordem para o mar e o mar se abre, os ventos se calam, aleluia, e a glória de Deus desce. É para esse que nós devemos dirigir a nossa voz, até que possamos ser atendidos, aleluia. Lembra de Moisés, quando Moisés parou diante do Mar Vermelho? A palavra só diz que ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus. Nós precisamos clamar e pedir fazer uma referência. Você precisa entrar em oração, pedindo, clamando, buscando, intercedendo, até que este milagre aconteça, até que o céu se abra. Lembra de Elias, quando Elias, usado poderosamente por Deus, para que profetizasse naquele tempo de Israel, para que não houvesse chuva e nem orvalho. Segundo Jesus, parou de chover 3 anos e meio. Mas o texto diz, meu Deus, que quando a chuva está para descer, o profeta vai orar. E quando ele ora, ele dobra os joelhos, a cabeça entre os joelhos e começa a orar. E quando ele começa a orar, ele manda um moço, vai lá, olha para o céu e vê se tem algum sinal de alguma coisa. O moço vem, não tem sinal nenhum. E ele faz isso por 7 vezes. Vai lá, insiste. Até que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Ele insistiu na oração até que ele tivesse um sinal, até que ele tivesse uma resposta. Você não pode desistir da oração, você não pode desistir do milagre, você não pode desistir da sua vitória. Você tem que buscar, pedir, bater até se abrir, até a porta se abrir, até a voz do céu descer e falar contigo: eis-me aqui, aleluia, oh, glória. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Vamos fazer uma breve oração para concluir esta palavra e para conectar esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando nessa oportunidade, mas eu sei de uma coisa: o Todo-Poderoso, aleluia, Ele tem todo o recurso, dele emana toda a sabedoria. Ali não há porta que ele não possa abrir, não há mar que ele não abra, não há milagre que ele não possa realizar. Mais uma, quando o anjo Gabriel entra nos aposentos de Maria para lhe dar a boa notícia, e quando ele diz que ela vai ficar grávida, que ela vai receber uma dádiva do Altíssimo. Ela diz, olhando para a sua circunstância, olhando para o seu ambiente, ela diz assim, que ela não conhecia varão, ou seja, não há possibilidade humana disso acontecer. O anjo diz para ela: haveria algo impossível a Deus? Você acha que existe algo impossível que o próprio Deus poderoso não possa, aleluia, realizar? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já fosse, como se já existisse. Ele disse na boca do profeta, aleluia, Isaías: antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem poderá impedir? Quando Deus decide operar, meu Deus,
Quando ele usa o profeta Isaías, ele diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, mas elas estão esticadas. Aleluia, esticada para abençoar. Glória, aleluia, louvado seja Deus. Creia no teu milagre. Insista, aleluia. Eu tenho certeza, certamente, que o Deus poderoso te ouvirá. E fará grandes coisas na tua vida. E você glorificará o nome do Todo-Poderoso. O Rei da Glória, Jesus Cristo de Nazaré. O Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar e vamos conectar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa. Por essa palavra, Pai, que rompe os grilhões. Palavra, Pai, que abre portas. Palavra, Senhor, meu Deus, que faz a água jorrar do deserto. Palavra, Pai, que sacia multidões. Nós te pedimos, Pai, nessa oportunidade. Nós colocamos a nossa palavra de oração juntamente, Pai, com aqueles que vão ouvir essa mensagem, com aqueles que já estão orando conosco, Pai, nessa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, estenda as tuas mãos, Senhor. Se houver alguém enfermo, Pai, que seja curado. Se houver alguém, Senhor, meu Deus, que precisa de uma vitória, Pai, que essa vitória venha ao alcance, Senhor. Se a porta, Pai, está fechada, Senhor, nós te pedimos, abre essa porta, Pai. Atende o teu povo, atende, Pai, os pequeninos, aqueles que clamam, Pai, diante de Ti. Aqueles que insistem, Pai, diante de Ti, Senhor. Porque Tu, Senhor, meu Deus, é dono, Pai, de toda a terra. A Ti pertence, Pai, céus e terra, Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor opera, Pai, em nada e nem ninguém pode te impedir. Abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós oramos, Pai, crendo nesta palavra. Crendo em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus essa palavra em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus e louvado seja Deus.